8h42, começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do sociólogo, doutor em sociologia, especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente o seu comentário, manda mensagem de texto, não esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprova autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid no Brasil. Enquanto isso, funcionários da agência publicam carta e negam servir a interesses de governos. Enquanto isso, também o presidente Jair Bolsonaro ignora a alta de mortes e diz que o país está vivendo o finalzinho de pandemia. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu já disse essa semana que eu confio cegamente nos técnicos da Anvisa. Aliás, eu confio em todos os técnicos de todas as agências reguladoras que foram criadas nesse Brasil com o processo de privatização. O que atrapalha essas agências são os dirigentes, que são nomeados por políticos mediante negociatas, feito essas que estão acontecendo agora. Eu voto em você para presidente da Câmara, mas você põe um amigo meu lá na Agência Nacional de Saúde. Agora, isso é uma coisa, gente boa. Isso é uma coisa. A outra é a carreira, é o serviço público, é o compromisso, é o biólogo, é o bioquímico. Então, não me assusta. Da mesma forma que eu já sabia que na hora que a coisa apertasse, a Anvisa iria fazer o que o mundo faz. Se você tem uma emergência e se você tem estudos que recomendam, vamos aprovar e vamos em frente. Aí, lá no Reino Unido, descobriram que algumas pessoas alérgicas tiveram algumas consequências. O mundo não acabou. O governo desaconselhou as pessoas a tomarem. Vida que segue, seu Estado. E para você, Júnior Moreira, o que dizer dessa situação em relação às vacinas? Pois é, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Bom dia mais uma vez. Tem 3 assuntos no mínimo aí pra gente falar. Vou tentar resumir tudo. Primeiro, essa questão da Anvisa deixar em aberta a possibilidade do uso emergencial para vacinar a população é espetacular. É o que eu pedi aqui outro dia no Conversa de Redação. No momento que a gente está vivendo de pandemia, não dá para ser no mesmo prazo que leva outros medicamentos, né? Então precisa ser num prazo um pouco mais acelerado. Sobre a reafirmação dos técnicos da Anvisa de que eles trabalham com normas técnicas, né? Aqui no Brasil a situação está tão complicada, a politização, as declarações que acabam colocando suspeição em cima de tantas coisas que precisa ser dito o óbvio, né? E o óbvio é o que nós esperamos, o que nós acreditamos, que os técnicos da Anvisa trabalhem em cima de normas técnicas e dados científicos. O único problema, aí eu preciso concordar com o Eduardo, são os dirigentes que são indicados políticos. Aí tem um probleminha. Acho que ninguém está colocando dúvida em cima dos técnicos da Anvisa, em cima da gerência. Sobre o Bolsonaro, é o discurso que precisa ser mantido, né? É gripezinha, a pandemia não existe, vai ter só 1.000 mortes, 800 mortes, aquela história toda que a gente já sabe. Ou seja, na prática, o governo federal abre os cofres, manda quase R$1 trilhão para os estados para tentar comprar as questões que envolvem o tratamento da Covid-19, mas no discurso, na fala, né, no cuspe, fica falando demais para tentar manter todo o eleitorado, toda a militância das redes sociais, essa militância acesa, né? E que seja até 2022, esse é o pensamento do governo federal. Ou seja, na prática faz uma coisa e na teoria acaba atrapalhando a prática, que poderia ser muito mais simples, mas as falas acabam atrapalhando todo o contexto que envolve a cura, o tratamento da Covid-19. E você, Sapori, o que dizer? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo tá bonitão, tá bem, meu irmão? Que bom te ver de novo. Júnior Moreira. Que belo terno, não, Sapori?
Não, Eduardo. Diga, Eduardo. Nós somos importantes, mas o Eduardo participa da conversa de geração de Blazer, Nossa Senhora. Os ouvintes da Itatiaia podem nos acompanhar sempre de vez em quando pelas redes sociais também, né, Eustáquio? É porque a plateia merece. Mas você é uma pessoa especial, Eduardo. Que bom, você tá firme e forte. Eustáquio, eu confesso que eu continuo muito preocupado com a situação, sabe, da vacina, do plano de vacinação. Concordo com o que disse o Eduardo, o Júnior, com essa medida, essa manifestação da Anvisa é importante, sinaliza um critério mais técnico, né, a ser adotado, né, na análise das vacinas. Mas a gente tem que reconhecer que a questão ainda está muito nebulosa, os conflitos políticos ainda estão em jogo. Não sabemos ainda como e quando vai começar a vacinação e muito menos por qual vacina. E se o bom senso prevalecer, não sei se o Júnior e o Eduardo concordam comigo, mas o Brasil teria todas as condições de começar a vacinação ainda no mês de janeiro com a Coronavac, gente, com a vacina chinesa. O Instituto Butantan começou a produção da vacina no território nacional. Eduardo, nós temos uma vacina aqui produzida no Brasil, meu Deus do céu, né? Então, com uma tecnologia sofisticada, bastará a aprovação, né? A análise, a Anvisa tem que fazer a análise da vacina. Tudo leva a crer que na próxima semana os protocolos, né, os documentos serão submetidos à Anvisa. E se se o corpo técnico agir de forma técnica e não política, em menos de um mês, 20 dias, a Anvisa tem como aprovar a Coronavac. Significa na prática, ouvintes da Itatiaia, que já na primeira quinzena de janeiro, no mais tardar, no início da segunda quinzena de janeiro, poderíamos começar a vacinação no Brasil pelos grupos mais vulneráveis, pelos idosos, os profissionais da saúde. Olha aí, nós temos as condições todas para viabilizar, se a questão político-partidária não prevalecer. Se o bom senso, se a questão técnica, para valer, for, né, o critério a ser adotado. A vacina da Pfizer não vai ser tão rápida, porque como o próprio CEO, né, o presidente da Pfizer no Brasil disse, o Ministério da Saúde demorou, dormiu no ponto. E aí é que minha preocupação, Eustáquio, Júnior e Eduardo, essa é a minha preocupação. A fala do presidente ontem, Júnior, é para mim uma sinalização clara de que o governo federal está fazendo corpo mole com a vacina. A fala do presidente é a mesma, né, dos últimos meses, de que nós não temos uma situação muito grave, a situação está sob controle, a pandemia está diminuindo, o que não é verdade, né? Todos os indicadores sinalizam que a situação está piorando. Então, essa é a minha preocupação, porque essa postura do presidente reverbera no Ministério da Saúde, na atuação do Pazuello, né? Corpo mole, lentidão, demora nas decisões. Ou seja, em que medida o Pazuello vai ou não tomar decisão de priorizar a Coronavac? Que é o que deveria acontecer, gente. Eu não sei Eduardo, o que você e o Júnior acham, Eduardo? Bom, pelo WhatsApp aqui, o Valdeci do Santa Efigênia é o seguinte, tá reclamando dessa demora toda para decidir as coisas. Ele falou que até a liberação dessa tal vacina já vai ser tarde demais aqui no Brasil. Bom, a reforma da Previdência de Belo Horizonte é aprovada em primeiro turno em meio à discussão de vereadores, Júnior Moreira. Pois é, Eustáquio, parece que é ponto pacífico, né? Esse projeto, até porque é praticamente uma exigência, né? Do governo federal, do Ministério da Economia, para que recursos venham para Belo Horizonte, não só para Belo Horizonte, para todas as cidades, né? Preciso que essa reforma da Previdência seja feita. Pela votação de ontem, me parece favas contadas que a semana que vem esse projeto vença no segundo turno. E se você for acompanhar a matéria do João Felipe Lola, matéria muito boa por sinal, que mostra o que aconteceu na Câmara ontem, né, com todas as brigas e confusões, e mostra até a essência ali de funcionamento da casa. A briga não foi por causa do projeto, a briga que a gente acompanhou aqui no Jornal da Itatiaia foi por causa da presidência da Câmara. A discussão que eles estão tendo naquele momento ali de pano de fundo, todas as vezes que Nelly, que Léo Burguês, Gabriel Azevedo falaram, pelo menos na matéria, apontam no sentido de eleição dia 1º de janeiro da nova ou do novo presidente da Câmara Municipal. Sobre esse projeto não vejo polêmica, não vejo nem o sindicato esperneando, como geralmente esperneia nesse sentido, quando tem ali uma mudança de alíquota
na reforma da Previdência. Então, para mim, favas contadas. É necessária essa reforma da Previdência, Eduardo Costa? Eustáquio, nem sempre Deus nos atende dos nossos desejos, mas com sua infinita bondade, Ele sempre atende às nossas necessidades. Se o momento existe, se para fechar as contas é necessário, eu prefiro dizer ao servidor público que vale a pena sofrer um pouquinho, mas ter emprego e salário em dia, do que arriscar. Arriscar para quê? Também acha, Luiz Flávio Sapori? Não há dúvida. Assina embaixo o que foi dito pelo Júnior Moreira e Eduardo Costa. Essa reforma da Previdência, ela obedece, né, uma exigência federal, da reforma estadual. Não há como. O servidor público no Brasil, ele também tem que pagar a cota dele, né, de responsabilidade, né, em torno da garantia, a sustentabilidade do sistema da Previdência Pública, né, o sistema público de Previdência. O preço que o servidor vai pagar, essa alíquota é um pouco maior. Não tem como, infelizmente, nós também do setor privado também vamos ter uma alíquota maior para pagar para a Previdência. A situação ela é muito clara, Eustáquio. O Brasil a população está envelhecendo, né, cada vez mais rapidamente, então a Previdência tem que se adequar. Nós temos que aposentar um pouco mais tarde, a idade tem que, né, mudar, como também a alíquota. Então, é a questão, de novo, o termo de hoje, bom senso, né? Não há como fugir dele. Bom, viremos na política nas próximas semanas, muitas emoções na Câmara Federal e no Senado para a decisão do próximo presidente das duas casas. Sem poder ser reeleito, Davi Alcolumbre vai tentar emplacar Rodrigo Pacheco, o mineiro do DEM, como presidente do Senado. Acho que tem chance, Júnior Moreira? Olha, Eustáquio, eu não vejo muitas chances não, porque apesar do presidente Jair Bolsonaro falar com Davi Alcolumbre, pelo menos as informações que chegam de bastidores pra gente, que vai apoiar o escolhido de Alcolumbre, a preferência do governo federal é pelo Eduardo Gomes, que é do MDB, né? Por causa dos conchavos ali dentro do Senado. Me parece que o Davi Alcolumbre vai acabar aceitando e apoiando esse nome de Eduardo Gomes. Mas ali, né, joga ali, vamos tentar aqui o Rodrigo Pacheco e tal, tenta uma negociação, talvez até para ganhar alguma coisa do outro lado, em alguma outra negociação. E eu não tô falando ganhar dinheiro nem corrupção, não, gente, falando negócio de política mesmo, né, de negociação. Olha, talvez eu consiga alguma coisa ali, consigo uma vaga na mesa diretora, enfim, essas negociações que são muito comuns na política. Agora, outro dia o Eduardo citou o nome do senador Antônio Anastasia aqui. Eu conversei com alguns colegas de Brasília e nos bastidores lá, os jornalistas comentam muito no nome do senador Anastasia, que talvez correria por fora ali, mas com muita força do PSD, sendo muito bem articulado pelo Gilberto Kassab, tranquilamente, calado, de forma tranquila, e que poderia aparecer como surpresa nessa eleição, como apareceu Davi Alcolumbre há 2 anos, né? E ele já é primeiro vice-presidente do Senado, pois Antônio Anastasia. Exatamente. Vamos esperar para ver, mas a tendência é que o negócio fique ali entre esse Eduardo Gomes, que é o candidato do governo, e aí tem muita força, se tiver o apoio do Alcolumbre, e um nome correndo meio por fora ali, que agrada muitos senadores, mas muitos senadores, o nome de Antônio Anastasia. Eu, Eustáquio, conversei com o senador Anastasia algumas vezes, fazendo entrevista, quando ele era candidato, enfim, eu não tenho uma convivência tão próxima, mas me parece um homem muito sério. E eu acho que traria, e eu preciso concordar com o Eduardo, ele citou nessa semana isso, traria o prestígio, ou um pouco do prestígio que falta tanto a nós mineiros lá em Brasília. Tá na hora, Sapori, de Minas Gerais ter um presidente do Senado? E temos chance aí com o Rodrigo Pacheco ou Anastasia? O Rodrigo Pacheco é um ótimo nome. Eu acho que é um senador que tem feito um bom trabalho, um jovem político, né, Eustáquio, que se destacou muito recentemente. É uma liderança política de destaque, gosto muito dele, do trabalho que ele faz, seria um bom presidente do Senado, mas eu reforço o argumento do Júnior Moreira. Se o Anastasia, né, se o senador Anastasia assumir esse cargo, seria uma conjunção de virtudes impressionante. E Júnior Moreira, na verdade, sou um pouco suspeito para falar, mas eu tenho um apreço pessoal pelo Anastasia, não só pela amizade pessoal que eu cultivo com ele,
mas por ter trabalhado com a Anastasia, né? Nós tivemos juntos no governo do Aécio Neves há 10, 15 anos atrás. Trabalhei com a Anastasia na Secretaria de Segurança Pública. Então, sou testemunha da competência, da seriedade, né, do compromisso dele como gestor, como político. Eustáquio, a Anastasia como presidente do Senado, seria um nome dos sonhos, seria algo, né, seria uma grande conquista não apenas para Minas Gerais, eu diria para o Brasil. A Anastasia é um homem pelo qual eu cultivo um grande respeito. E você, Eduardo Costa, onde acha que vai parar essa história, as definições? O governo é que vai mandar? São os parlamentares que vão decidir? Eu vou pegar um pedacinho de cada colega. Primeiro, o Sapori reiterou o que eu disse essa semana sobre a Anastasia, ponto. Segundo, faz muito sentido o que o Júnior está dizendo. Quando você tem uma eleição no parlamento, não é o parlamento que decide, é o executivo, é quem tem a caneta. Infelizmente. E o Rodrigo Maia está denunciando isso muito nesse momento. Então, vai virar presidente do Senado quem interessar o Palácio do Planalto. Ocorre que surpresas acontecem. E se o Alcolumbre hoje apoia o Rodrigo, é porque 2 anos atrás o Rodrigo o ajudou num esforço que parecia perdido para derrubar o poderosérrimo Renan Calheiros. E derrubaram. E assim como a Anastasia, Rodrigo é advogado, já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e muitos ouvintes não sabem, ele é um advogado que se formou na escola de Oswaldo de Campos Pires, os maiores nomes da advocacia brasileira. Então ele ficou rico novo, sei dos bens pessoais dele, mas quem trabalha no escritório daqueles, fica rico. E ele gostava de política, vai fazer política. Então é correto, decente, é um nomão também para ser presidente do Senado. Mas eu repito, quem vai decidir é a turma do Central, é o tal do interesse. E posso te dar uma notícia aqui, eu vou fazer uma especulação que eu fiz ontem no chamado. Está dada a largada para a sucessão na Câmara Municipal, sabe? A Nelly Aquino tem muitos apoios, quer continuar, eu não tenho nada contra, mas eu acho que mais uma vez vai mandar o Poder Executivo. Passarinho me contou que Afonso Pena 1212 está trabalhando um moço discreto que perdeu a última eleição e ficou trabalhando com o Calil e vai voltar agora, chamado Bruno Miranda. Depois você me cobra, viu? Eu vou cobrar. Vambora. 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.